Deus. Declara assim, ó: Deus é fiel. Repita comigo: Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. Louvemos. Eu sei que tu és fiel.
és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Senhor. Tu és fiel, Senhor. A gente sabe que o Espírito Santo habita dentro de nós e Ele guia os nossos passos, Ele guia as nossas escolhas, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, seja na igreja. Eu peço, irmãos, todo dia, Senhor, enche-me com Teu Espírito Santo, que Ele possa ser meu sexto sentido, que eu não possa ser guiado somente pelo que eu vejo, pelo que eu toco, mas pelo Seu Espírito Santo, pela fé. Paulo diz que o cristão, ele não anda por visão, ele anda pela fé. Ou seja, você não está vendo, mas você está acreditando. Você não está ainda sentindo, mas você está acreditando que Deus está agindo em prol da tua família, em prol do teu trabalho e de tudo aquilo que você fizer. Amém? Vamos louvar o Senhor, porque Cristo morreu por nós, amém? Sacrifício vicário, era para nós estarmos lá na cruz, mas Jesus Cristo assumiu o nosso lugar, o plano perfeito. Para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu o seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia até chegar ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz,
Jesus de todo louvor. Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu nome, unido em canção. Jesus é meu, Ele é minha paz, seu amor santo, gozo me traz. Nele descanso na provação, certo da sua consolação. Digno é Jesus de todo louvor. Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu nome, unido em canção. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressuscitou
aqui na palavra de hoje. Deus tem algo para nós hoje, de uma forma especial. Hoje nós vamos falar sobre força contagiante. Nós já temos falado nessas semanas anteriores que para ter uma vida contagiante precisa de um coração, uma atitude e uma mente contagiante. Mas hoje nós veremos que para ter uma vida contagiante, nós precisamos também de uma força contagiante, amém? E Efésios capítulo 6, verso 10, não precisa abrir, depois nós vamos abrir Josué, diz que finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então, onde nós vamos buscar força? No Senhor, porque Ele é poderoso, amém? Todos nós queremos ser fortes, queremos ser corajosos, como recomenda a palavra. E eu até brinquei hoje de manhã, fortes como Sansão, corajosos como Josué, para poder lutar como Davi, amém? E eu creio que aqui ninguém deseja ser uma pessoa fraca, sem ânimo, às vezes reclamando, dizendo assim, ó céus, ó vida. Mas, ainda que passemos por momentos que nos sentimos fracos, incapazes por conta das circunstâncias, como Gideão também enfrentou, lá no capítulo 6 de Juízes, quando ele estava se sentindo fraco, desanimado, por causa dos inimigos do povo de Deus. Eles plantavam, quando estava pronto para a colheita, os inimigos de Deus vinham, os midianitas, os ismaelitas, eles vinham para roubar toda a colheita. E um belo dia, Sansão está ali malhando trigo no lagar, ou seja, precisou esconder o trigo no lugar de malhar as uvas, E aparece um anjo, e o anjo diz para ele, vai nesta tua força, valente guerreiro. Quando eu ouço esse texto, quando eu leio esse texto, eu tenho a sensação nítida que Gideão olhou para um lado, olhou para outro, olhou para trás, procurando com quem o anjo estava falando, porque ele estava num sentimento de derrota, num desânimo tal, que ele no primeiro momento não acreditou que o anjo estava falando com ele. Ele pensou, deve ser com alguém, mas ele estava sozinho. O anjo vem e traz essa palavra. Por isso, amados, eu te pergunto, de onde vem essa força que o anjo diz que Gideão tinha? Vem do Todo-Poderoso. E nós podemos nortear nossa força olhando para os nossos irmãos antecessores, de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver pessoas sendo fortalecidas por Deus, pessoas efetuando tarefas no poder e na força do Senhor, amém? E aí nós entramos aqui em Josué. Eu quero ler aqui uns textos de Josué capítulo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, do verso 1 ao verso 8. Josué vai estar num momento também de dificuldade, mas Deus vem e fala com Josué. Josué capítulo 1, do verso 1 até o 8, nós vamos ler. Diz assim, logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno com Josué, ministro de Moisés, e ordenou-lhe, Moisés, meu servo morreu, agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo, no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte, destemido, corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela,
nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as empreitadas e alcançará bom êxito. Essa é a palavra que Deus traz a Josué, a promessa para Josué. Mas só para a gente seguir em frente, eu quero que você olhe no capítulo 10 desse mesmo livro, que depois eu vou fazer um comentário. No verso 25, Josué ali pediu para que se achegasse a ele os comandantes do exército. E ele fala com estes homens: não temais, nem vos acovardeis, mas sede fortes e destemidos, pois assim tratará Yahvé todos os inimigos contra os quais tendes combatido. Eles estavam voltando aqui de uma guerra e havia uma necessidade de completar. E Deus fala para Josué dizer esta palavra aos comandantes. Sabe o que nós percebemos, amado? Josué, ele recebe essa palavra logo no início do seu ministério. E aí Deus diz para ele: olha, Moisés morreu, agora é com você. Levanta-te, sê forte e corajoso, atravessa o Jordão e coloca o meu povo na terra que eu prometi aos seus antepassados que os colocaria. E logo mais à frente nós vemos essa palavra de Josué aos seus comandantes: não temais, nem vos acovardeis, não desanimais, sejais fortes e corajosos. Nós aprendemos algo aqui nesse capítulo 10 de Josué, que quando obedecemos às ordens que o Senhor nos dá, podemos repartir com outros, compartilhar e levar outros a serem fortalecidos, porque a mesma palavra que Deus traz para Josué, Josué vai e traz a mesma palavra para os seus homens comandantes. Nós precisamos, amados, aquilo que nós recebemos de Deus, transferir para outros. Hoje está tão em moda dizer compartilhar. É isso que eu e você vamos fazer. Recebeu de Deus, compartilha com outro, porque o outro vai compartilhar com outro. Nós lemos esse texto de Isaías, né, que diz que a palavra que está na nossa boca também estará na boca dos nossos filhos e na boca dos descendentes dos nossos filhos. É o mesmo princípio, amados. Portanto, vamos obedecer. Talvez hoje você esteja se sentindo um pouco fraco, mas eu quero dizer para você que esse compartilhar, esse transferir, é um ciclo: obediência, compartilhamento e fortalecimento. Aí novamente, obediência, compartilhamento e fortalecimento, amém? Aí como eu posso ter uma força contagiante? Se eu pudesse resumir aqui uma palavra para ter essa força contagiante, eu usaria a palavra obediência. Então é obedecendo. Quando você ouve de Deus, atenda, obedeça, não deixe para amanhã, amém? Existem alguns elementos que nós precisamos para que a nossa força seja revigorada e para que tenhamos uma vida contagiante. Um deles é conhecer e reconhecer as nossas fraquezas. Quem não tem fraquezas, levanta a mão. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, o Senhor diz para Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo responde: então me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo está dizendo: eu reconheço que sou fraco, mas me gloriarei nas minhas fraquezas. Aí cabe uma pergunta na nossa mente: gloriarei? Porque a primeira sentido de gloriar é alegrar. Mas aqui neste texto, quer dizer, perseverarei.
Então é isso que nós precisamos, num sentido de reconhecimento, ou seja, eu reconheço que sou fraco, mas aquele que habita em mim é tremendamente forte, é Ele que me guia, que me fortalece, então eu persevero, eu não desisto, amém? Essa tem que ser a minha postura, ainda que estejamos em algumas áreas nos sentindo fracos. Não é pecado se sentir fraco, o pecado é desistir, o pecado é não perseverar, amados, porque as promessas já foram dadas. Tudo que você tiver de dificuldade na tua vida, você pode correr para esta palavra, porque aqui terá respostas para todas as coisas, amém? Então, conhecer e reconhecer as fraquezas gera em nós dependência de Deus, ao mesmo tempo que gera confiança, porque quando você reconhece que é fraco, você corre para os pés do Senhor, você passa a depender dEle. Senhor, que atitude eu tomo nessa área? Senhor, qual a resposta que eu dou? Senhor, o que eu faço na educação desse filho? Senhor, me dá sabedoria. Tudo isso nos leva a depender de Deus, mas vai gerando confiança mais e mais, amém? Então, nós nos lembramos que sem Ele nada nós podemos, mas com Jesus tudo nós podemos, porque Ele é aquele que nos fortalece, amém, igreja? E uma coisa importante que nós precisamos prestar atenção, precisamos olhar para dentro de nós. Porque quem não olha para dentro de si não trata as fraquezas e tem a sua força destruída, roubada. Então nós precisamos, sabe por quê, igreja? Ninguém cai porque pensa que é fraco, cai porque pensa que é forte demais e não cuida e nem vigia as suas fragilidades. Às vezes pequenas coisas, né? Aquele copo vai enchendo, basta uma gota a mais que te leva a uma situação terrível muitas vezes, ou uma situação de pecado, ou uma situação de desespero. E as pessoas às vezes acham que é autossuficiente, que nada vai abalar e que não precisam de Deus. Mas nós não podemos esquecer, nós somos seres humanos limitados, a nossa carne nunca melhora. O nosso inimigo, ele quer nos destruir. Por isso precisamos ser transformados por Deus, deixar o Espírito Santo realizar em nós aquilo que Ele determinou lá na eternidade. Mas nós precisamos, amado, sair do nível raso de espiritualidade, porque o nosso inimigo quer nos fazer vulneráveis. Se você continua no mesmo nível, eu sempre uso um exemplo de uma escada, porque às vezes nós estamos parados num degrau da escada, nós não alcançamos mais nada diferente diante de Deus, e a porta dos céus está aberta para nós recebermos. Ele está derramando. O que nós precisamos é de um posicionamento. Senhor, eu quero subir um degrau a mais. Eu não sei até onde o Senhor vai me levar, mas eu quero ser fortalecido, e só tem esta maneira de sermos fortalecidos, através da palavra, da oração, mas um coração disposto diante de Deus, amém? Um outro elemento para que a nossa força seja revigorado, é confessar os pecados ocultos e mudarmos de vida. Coisas que mais enfraquecem uma pessoa são os pecados ocultos. Pecados ocultos não confessados, eles sugam as forças e afetam diretamente o nosso físico. Ao confessar os pecados e deixarmos o Senhor tratar a nossa vida, abandonando de uma vez por todas os pecados, nós fortaleceremos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso físico. Nós precisamos fazer uma vistoria na nossa alma. A nossa mente guarda muitas coisas que não serve, que não edifica. Nós precisamos tirar o que não edifica e colocarmos a palavra de Deus, porque é ela que vai nos fortalecer, amém? Na hora da dificuldade, não é aquele livro secular que você leu, mas é este livro aqui. Este livro é poderoso. A palavra que está aqui é imutável, assim como o dono dela é imutável, amém? Então, à medida que você deixar de alimentar a sua carne
e a sua alma, a sua força espiritual será revigorada. Também nós precisamos cultivar os pontos fortes. E aqui nós temos um texto onde o apóstolo Paulo está tendo uma conversa séria com Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, do verso 12 ao 14. Nessa conversa, Paulo lembra Timóteo sobre os seus dons, o seu chamado. E ele diz: Timóteo, você recebeu de forma profética, foi derramado óleo sobre a sua cabeça, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Então não negligencie o dom que lhe foi dado. Talvez Timóteo estivesse neste momento passando por momentos de desânimo, talvez até rejeição, porque Timóteo era muito jovem, era um pastor jovem, quem sabe sendo rejeitado pela igreja. Mas aí, nesse momento, Deus fez com que Timóteo fosse fortalecido. E nós também, amados, precisamos nos lembrar que os dons que Deus nos dá são pontos fortes para você servir o reino através dos seus dons. Então cultive esses dons, invista nesses dons, busque ser aperfeiçoado através da palavra, porque aí você vai tendo um entendimento completo do que Deus tem para a sua vida e para a vida daqueles que te rodeiam. E aí nós vemos Paulo dizendo: Timóteo, procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé, na pureza, e nós podemos acrescentar na santidade, na dedicação, na devoção, na comunhão com Deus, amém? Então não negligencie os seus dons, amados, tenha uma vida frutífera. Seja bom naquilo que Deus te fez para ser bom. Não caia nas armadilhas de querer ser o que Deus não planejou para você. Você nunca chegará ao seu potencial querendo viver o papel de outra pessoa. Eu vi há alguns anos atrás, e às vezes aparece aí na internet, um pastor que veio da Coreia para ministrar em São Paulo. E tinha sido marcada uma data 1 ano ou 2 antes e não deu certo. Depois, quando ele vem, alguém faz uma pergunta para ele: como o senhor se sente estando neste momento aqui no Brasil ministrando? Ele disse: eu estou feliz porque eu estou no lugar certo e na hora certa. Sabe o que isso nos mostra? Nós não podemos estar no lugar errado e na hora errada. Nas questões espirituais, nós precisamos querer de Deus aquilo que Deus tem para este tempo, aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Deus não vai cobrar de você aquilo que Ele deu para o irmão Marcelo. Ele não vai cobrar de você aquilo que Ele deu para a irmã Cida. Ele vai cobrar de você aquilo que Ele deu para você. Então é importante você se alinhar com Ele, para você estar exatamente onde Ele quer que você esteja, amém? Que Deus seja louvado. E uma coisa também que acontece, amados, que às vezes nós olhamos só para as nossas incapacidades. Mas nós sabemos que quando nós exercemos os nossos dons, é de dentro para fora. Nós vamos servir no reino, servir ao nosso próximo de dentro para fora. Eu só posso dar para alguém aquilo que eu tenho aqui. Às vezes a gente que trabalha com restauração de famílias, a gente vê muitas reclamações de filhos que os pais não foram o que eles achavam que deveriam ser. E aí, quando nós olhamos para o contexto dos pais, nós entendemos como é que aqueles pais poderiam dar algo para os filhos que eles não receberam, que eles não tinham. Então, quando isso acontece, sempre eu procuro levar essas pessoas a perdoar os pais. Sabe por quê? O inimigo não fica trabalhando naquilo que nos sobra, ele trabalha naquilo que nos falta, para gerar no nosso coração uma tristeza, para nos enfraquecer. Então, muitas vezes, nós precisamos liberar perdão para os nossos pais. Eles fizeram o melhor, eles fizeram tudo o que eles sabiam fazer. E às vezes o inimigo fica lançando em nós uma tristeza. Sabe o que você precisa fazer? Afasta-te de mim, Satanás,
porque eu tenho um pai por excelência. Os meus pais, eu vou colocá-los debaixo do nível deste pai, para que eles possam ser diferentes. Nós vemos muitas vezes os avós fazendo algo melhor do que fizeram para os filhos. Por quê? A experiência de vida, aquilo que eles aprenderam, eles vão colocando em prática, e é dessa forma, amado. Sempre há tempo para mudança, sempre é tempo para que os nossos pais e nós também, naquilo que nós erramos, nós podemos corrigir, amém? É tempo de restauração. E eu quero te dizer que realmente, nós por nós mesmos não somos capazes. Vamos deixar o Espírito Santo nos capacitar, vamos depender dele. Você se lembra de Gideão? Não importa como você se sente, o importante é como Deus te vê, porque Deus te vê baseado naquilo que Ele planejou para você. Ainda que lá na eternidade Ele determinou algo, e nós, pelas nossas escolhas, demos uma desviadazinha do caminho, fizemos algo que não era para fazer, nem naquele tempo, e nem no tempo de hoje. Sabe o que acontece? Ele é tão amoroso, que Ele nos coloca novamente no caminho que nós devemos andar, amém? Então seja você mesmo, original, verdadeiro, não uma cópia da vida dos outros. Às vezes nós admiramos o dom de alguém, e queremos ter aquele dom. É impossível, eu nunca vou conseguir ministrar a palavra da maneira que meu pastor ministra, nunca vou conseguir ministrar da maneira que o irmão Renato ministra, nem da pastora Juliana. Para cada um, Deus dá de uma forma diferente. Sabe por quê? Ele é criativo. A diversidade, a Bíblia fala, a diversidade de dons. E para cada um Ele dá de uma maneira. Aceite o que Deus colocou em você e prospere nesse dom. Glorifique a Deus enquanto você serve, amém? Como é que eu vou cantar como os irmãos cantaram aqui? Foi o tempo que a voz ajudava. Que Deus abençoe suas vozes, né? Então, à medida que a sua alma estiver livre, madura, você poderá focar os seus dons e habilidades dados por Deus. E Timóteo ainda continua dando uma palavra de ânimo para, ou melhor, Paulo dando para Timóteo, no capítulo 2, verso 1, ele diz: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo, deixe o pecado, as inutilidades e fortaleça os seus pontos fortes, amém? E nós vemos uma oração que Davi faz, no Salmo 119, verso 37, diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis, do fascínio da ilusão, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Então Davi aqui reconhece a necessidade de depender de Deus, e ele pede, talvez porque ele não tinha força suficiente para se livrar de coisas inúteis, que nesta manhã você também possa pedir: Senhor, me livra da inutilidade, tudo aquilo que eu fizer, que seja para prosperar o teu reino, amém? O quarto elemento, amado, para que tenhamos uma vida próspera e fortalecida, trate as suas emoções e as mantenha saudáveis. Nós vemos um texto de Gênesis 37, os irmãos de José interromperam a amizade. Foi tão falado sobre José aqui durante 2 domingos, foi tremendo. E eles interrompem por causa dos ciúmes, porque sabiam que o pai amava mais a José do que a eles, e aí eles passam a odiá-lo. Então entenda, igreja, os ciúmes, a inveja, o ódio, a falta de perdão, mágoas, rancores, medos, ferem o coração. Não deixe que essas ervas daninhas se tornem uma raiz de amargura. Existe uma necessidade de nós colocarmos na cruz, porque lá o Senhor vem com o bálsamo, e Ele vai curando as nossas dores, as nossas mágoas. Também nós vemos a necessidade de andar sempre bem acompanhado. É um elemento que nos fortalece. Quando chegou o tempo de Elias ser arrebatado, nós vemos que ele testa um pouco o companheirismo de Eliseu.
e o compromisso de Eliseu. Ele diz para Eliseu: olha, fica aqui, eu tenho um compromisso ali, o Senhor me mandou ir até o Jordão. Mas Eliseu, sabendo que Deus teria algo para realizar, sabendo que Deus arrebataria Elias, ele diz: olha, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir sozinho. Então partiram juntos. É como se ele dissesse: eu estou sentindo que Deus vai fazer algo e eu não vou perder por nada. Então Eliseu, ele não se separa de Elias, ele não queria andar sozinho, mas ele faz a escolha de estar junto com aquele que poderia fortalecer a vida espiritual dele, se ele andasse ao lado de Elias. E aí nós vemos que depois disso, depois do arrebatamento de Elias, Eliseu recebe a porção dobrada do Espírito, e Eliseu realiza mais milagres do que Elias tinha realizado. E nós vemos, amado, que há uma necessidade de nós fugirmos também das más companhias e andarmos ao lado de pessoas de Deus, gente que nos fortalecerá, gente saudável, inteligente, bem resolvida. Nós vamos andar com os fracos, sim, somente para ajudá-los e socorrê-los, para que eles sejam fortes, sejam fortalecidos com aquilo que Deus já nos fortaleceu. Lembra que eu falei no início? Nós precisamos, quando obedecemos a Deus, compartilhar com outros aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, para que outros sejam fortalecidos. E um outro elemento, amado, gerar discípulos para a glória de Deus. João 15:8 diz que o que glorifica o meu Pai é o fato de vocês darem frutos em abundância, e assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. Então façamos discípulos, amado, porque é melhor serem 2 do que 1. E vamos fugir das influências e das más companhias. Tem um versículo que diz que é para nós fugirmos até da aparência do mal. Tem coisas que na primeira vista parecem boas, mas tem uma raiz de maldade, e nós precisamos fugir. 1 Coríntios 15:33 diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, e a sua força também será medida pelas pessoas que estão à sua volta. Meu pai tinha um ditado antigo que ele dizia assim: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem és. Então há essa necessidade, amados, de nós observarmos com quem nós estamos andando. Às vezes as crianças, os adolescentes fazem amizades na escola, de pessoas, e de crianças que não professam a mesma fé. Então ele só pode estar naquela amizade para influenciar aquelas pessoas a ver Jesus, a terem uma atitude diferente, para contagiar de maneira que mude aquela vida, não é? Então nós vemos também que existe um elemento para que a nossa força seja revigorada: manter um coração ensinável, um coração aprendiz. 2 Timóteo, também capítulo 3, verso 14, diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. De quem nós estamos aprendendo algo? Desta palavra? Ou do Facebook? Do Instagram? Quanta coisa inútil nas redes sociais. Nós precisamos voltar à palavra. Ser discípulo de Jesus é ter um coração ensinável. Deixe o Espírito Santo te ensinar através dessa palavra. Deixe as pessoas que já tiveram uma caminhada de aprendizado, que têm testemunho com Deus, ensinar você. Ser discípulo de Jesus não é ser discípulo de Jesus e não ter um coração ensinável, e não ser tratável, é um contrassenso, porque discípulo é sinônimo de aprendiz. Discípulo é aquele que deixa ser ensinável. Para ser fortalecido, é necessário aprender e reter o que é bom. Tem pessoas que vêm à igreja
culto após culto, domingo após domingo, e toda palavra que ouve, na mente dele fica passando um filminho. Nossa, fulano precisava estar aqui para ouvir essa palavra. Aí passa mais um pouco, olha, fulano, essa parte serve para outro. Ele vai jogando fora. O importante é nós olharmos e falarmos assim, essa palavra é para mim. Eu, quando ministro uma palavra, primeiro essa palavra tem que fazer efeito na minha vida. Primeiro a minha vida tem que ser corrigida através dessa palavra. Então vamos receber a palavra e estarmos sendo fortalecidos, não é? Também mais uma ferramenta ou um elemento. Peça a Deus por mais fé. Não é errado, amados. A fé ela pode ser buscada e deve ser buscada, porque a nossa vida é fortalecida pela fé. Ela deve ser alimentada e fortalecida. Você pode crescer na fé cada dia mais. Lucas 17:5, os apóstolos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Você tem pedido que Deus aumente a sua fé? Porque nós olhamos para a maldade que tem aumentado no mundo, e às vezes lá no fundo vem um pensamento assim: será que tem jeito? Quando nós pensamos isso, nós precisamos dizer: Senhor, aumenta a tua fé. Aliás, aumenta a minha fé, porque tu és poderoso para resolver aquela situação que diante dos meus olhos é impossível, mas o Senhor é poderoso e Ele vai fazer, amados. Vamos manter firme a nossa fé em Jesus, evitando distrações. O mundo está cheio de coisas que em primeiro momento não é pecado, mas como está escrito na Bíblia, o justo viverá pela fé. Nós precisamos pedir ao Senhor para acrescentar fé. E Jesus também diz: tenham fé em Deus. Nós vivemos pela fé, amados, crendo, e não pelo que vemos. A sua fé o guiará, protegerá, sustentará e fortalecerá em todos os momentos. Sustente a sua fé e ela sustentará você. Vejam que a recomendação importante para o nosso fortalecimento, porque vocês não sabem que a prova da sua fé produz perseverança? É Tiago perguntando. Então, para concluir, amados, eu quero dizer para vocês que Deus é a força, é a nossa força e vitória através da nossa fé, porque na primeira carta de João ele diz que a nossa fé é que vence e que nós temos a vitória através da fé. E eu quero fazer só uma reflexão com vocês. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos servos de Deus sendo fortalecidos pelo Senhor. Eu citei aqui vários deles, eu citei Josué, Gideão, Davi, Timóteo, Sansão. Mas eu quero dizer para vocês, amado, que surge uma pergunta no nosso coração, diante deste tema, que é força contagiante. E de Gênesis a Apocalipse, eu gostaria de citar outros, de homens que tiveram uma força exponencial. Eu olho para Noé e eu fico perguntando, que força é aquela? Noé, que força é aquela? Para construir aquele barco, levar os animais, levar os 2 filhos, as 2 noras e a esposa, livrando-os da destruição do mundo de então. Que força é essa, Noé? E Abraão, que força é essa, Abraão? Para sair de um lugar para o outro, só com a ordem: sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi caminhando, é muito distante o trajeto que ele fez, mas quando ele chega lá, Deus se apresenta a ele e diz: Abraão, esta é a terra que eu vou dar a você e aos seus descendentes. Mas que fé é essa, Abraão? Que fé é essa que te faz caminhar 3 dias, levando o seu único filho para sacrificá-lo no monte? E com Moisés, que força é aquela, Moisés, para voltar lá para o Egito e dizer para o rei do Egito que o Eu Sou mandou você libertar os escravos para levá-los a uma outra nação? Eu quero que você ouça essas coisas e comece a perguntar para Deus: Senhor, qual é a minha fé? Qual é a minha força? O que é que eu posso fazer com aquilo que o Senhor tem me dado? E nós vemos Sansão,
que força é aquela que depois de tantas batalhas, ele já desprezado, cego, fraco, ele se lembra: eu fui chamado, eu fui escolhido no ventre da minha mãe, para livrar o povo de Israel do jugo dos filisteus. Então neste momento ele clama: morra eu com os filisteus, nem que seja para morrer, mas eu vou cumprir o chamado de Deus, aquilo que Deus me escolheu para fazer, aquilo que Deus escolheu para eu ser, amém? E para encerrar, amados, nós vemos no Novo Testamento Paulo, nós vemos Pedro. Que força é aquela? Que força é aquela de Paulo? Picado de cobra, açoitado, preso, quantas vezes injuriado. Que força é aquela? Que força de João, preso na ilha de Patmos, recebendo o Apocalipse. Velhinho, ainda sai de lá livre para escrever o Apocalipse. Que força é essa? Qual é o ponto, amados, em comum na vida de todos esses homens que os faziam tão fortes? Qual é o ponto em comum? Pensa aí, não precisa dizer. Eu vou colocar a mesma palavra que eu falei no início: obediência. Esse é o ponto para eles serem fortalecidos. Esse é o ponto para eu e você sermos fortalecidos e completarmos a obra que Deus tem trazido a cada um de nós. Igreja, não é diferente conosco hoje. Isaías 35:3 diz: fortalecei, pois, as mãos abatidas. Sabe o que é isso? Mãos cansadas de trabalhar. Nós temos recebido aqui muitas pessoas que têm vindo de outros ministérios. E muitos chegam e dizem assim: olha, eu quero ficar no meu canto. Eu estou indo lá só para receber. Eu estou cansado, eu fui humilhado, eu não fui reconhecido. Mas eu quero te dizer nesta manhã, amados, que Deus não esqueceu do chamado dEle sobre a sua vida lá na eternidade. Ainda que você esteja fraco. E diz esse texto de Isaías: revigorai os joelhos cambaleantes. Sabe, aqueles que estão cansados de caminhar. Eu e você, nós precisamos revigorar os joelhos deles, porque o Senhor já tem revigorado os nossos, amém? Então eu gostaria que você se colocasse em pé nesta manhã. E eu gostaria que você pensasse tudo aquilo que tem enfraquecido você, tudo aquilo que tem levado você a se sentir desanimado. E que nesta manhã você colocasse diante de Deus. Que o Espírito Santo fizesse você lembrar de palavras proféticas que você já recebeu. E que talvez não tenha cumprido ainda na sua vida. Quem sabe é o tempo agora de Deus cumprir. Que você possa se colocar diante dEle e dizer: Senhor, eu preciso ter uma vida contagiante, uma força que faz a diferença. Eu preciso obedecer o Senhor, amém? Então não pense que você chegou aqui para ficar sentado no banco. Tem coisas que Deus quer usar você. Você veio para este lugar para completar. Estava faltando você. Aleluia. Deus não faz nada por acaso. Estava faltando você. Aleluia. Eu quero orar por você neste momento. Senhor amado, o Teu Espírito Santo se move sobre este lugar. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa pousar sobre cada mente, sobre cada coração nesta manhã, daqueles que estão se sentindo enfraquecidos. Senhor, eles vão sair daqui com a força de Sansão. Eles vão sair daqui revigorados, Pai, entendendo que não há mais tempo, que o tempo é chegado, Pai. E aquilo que eles têm que realizar, através da força que o Senhor já deu a eles. Talvez a força esteja ali escondidinha, talvez nem eles saibam, Pai. Talvez eles estejam no sentimento de Gideão, achando que não serve para mais nada, achando que são os menores, Pai. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo alcance essas vidas
e fortaleça eles de tal maneira que eles venham se render por inteiro na tua casa, na tua obra. O reino necessita ser ampliado através das mãos de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que haja, Senhor, um desnudar nos olhos espirituais dos teus filhos, que eles possam dar um grito esta manhã e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou obedecer ao chamado, eu não vou negligenciar os meus dons, porque foram dados pelo Senhor, a escolha foi do Senhor, e que eles possam, Pai, glorificar o teu nome, engrandecendo o Senhor, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, reconhecendo que o dom que Ele colocou em você é importante enquanto você viver. Amém? Glória a Deus.